Começar, já deu o nosso horário. Para quem está chegando do grupo, como o caso da Slaine, principalmente, que é nova, Fabrini, mas hoje não está, também é nova, Maria, Marinelli é nova no grupo. Nós temos falado com vocês que quando a gente lê os evangelhos, a gente tem que entender o contexto da obra, né? Quando eles foram escritos, por quem foram escritos esses evangelhos, em que período viveram, e entender uma coisa importante é que a escrita de 2000 anos atrás não é igual à escrita de hoje. Se vocês observarem bem, cada época tem a sua escrita, cada época tem a sua forma de escrever. Eu gosto de dar sempre o exemplo em relação à questão de hoje. Se você escrever um texto hoje, e daqui a 2000 anos as pessoas forem ler, como é que elas vão entender esse texto? Por exemplo, eu gosto muito de usar o exemplo aqui de um biblista brasileiro que diz o seguinte: se você escrever o seguinte, fulano deu com a cara na porta, como é que esse texto será lido daqui a 2000 anos? E se você escreve fulano pisou na bola, como é que esse texto vai ser lido daqui a 2000 anos? Então as pessoas vão ler literalmente, achando que alguém pisou na bola, que alguém bateu com a cara na porta. Assim também são os evangelhos. Os evangelhos não são escritos para nós, ou não foram escritos para nós. Eles foram escritos para as comunidades deles. Então a gente tem que tentar entender qual é a linguagem que está ali por trás. Eu tenho dito muito isso para vocês, sempre se prender principalmente na questão da fé, na questão da teologia. Os evangelhos não são textos de história. Eles não estão narrando histórias. Pode, sim, uma outra hora acontecer aquele evento, mas o objetivo é qual é a mensagem teológica por trás dos textos. Essa é a questão central dos evangelhos, tá bom? Então a gente tem que entender o evangelho como uma linguagem teológica, uma linguagem de fé. Todos eles, mas principalmente o Evangelho de João. O Evangelho de João, ele é um evangelho que traz muito simbolismo. Então, para quem foi entrando depois no curso, nós frisamos bem aqui que o Evangelho de João ele é dividido em duas grandes portas, vamos dizer assim. A primeira porta, a primeira porta desse Evangelho, que vai até o capítulo 12, versículo 50, fala de 7 sinais. 7 sinais. Os 7, não, muitas vezes, não estão muito claros. Algumas vezes ele fala desses sinais, outras são interpretações dos biblistas. Então, ele apresenta 7 sinais. Ele evita falar a palavra milagre. Ele prefere falar a palavra sinais. Por que sinais? Porque os sinais indicam algo mais importante. O que é mais importante para o João? A morte e ressurreição de Jesus, que é a segunda porta. Então, a primeira porta são 7 sinais. A primeira porta são 7 sinais. E que o João chama o livro dos sinais. A segunda porta é o que o João chama da a hora de Jesus. Por isso que o primeiro sinal, Jesus fala, minha hora não chegou. Já agora, quando começar o capítulo 13 em diante, vocês vão ver então essa hora de Jesus. O que é essa hora de Jesus? É sua morte e ressurreição. Essas são as questões mais importantes que o João vai trazer para nós, ok? Então, frise bem essa questão. Com vocês aqui, nós já vimos 3 desses sinais. O primeiro sinal foi a transformação da água em vinho, que é a boda de Caná. O segundo sinal, nós vimos que foi a cura de um filho de um funcionário real. O terceiro sinal foi o sinal da cura daquele homem que estava na piscina. Então, esses 3 sinais, eles trazem uma coisa por trás deles: vida.
Então, no primeiro sinal, quando se transforma água em vinho, o evangelista João está criticando o judaísmo, dizendo que o judaísmo não traz vida. Quem traz vida agora é Jesus Cristo. É ele que nos transforma de água em vinho, né? Ele é o vinho novo, ele é a nova festa, ele é a nossa nova alegria, ele é a nossa vida. Essa é a primeira mensagem de João. Então ele faz uma pequena crítica ao judaísmo e depois aponta Jesus como vida. No segundo sinal, que foi o sinal da cura do filho do funcionário real, a mesma coisa. Ele faz uma crítica de que aquele funcionário real não dava tempo para sua família. O menino estava morto nesse relacionamento, pai e filho. Então, em vez de Jesus descer a Cafarnaum, quem tinha que descer da sua posição era o próprio pai. É isso que Jesus ensina a ele. Desça da sua posição. Dê atenção à sua família. Então, quando o pai passa a dar atenção para a família, gera vida. O relacionamento familiar se transforma. De novo, vida. Vida no primeiro sinal, vida no segundo sinal. No terceiro sinal, João, de novo, faz uma crítica ao judaísmo, porque aquela piscina de Betsaida, né? Aquela piscina, os 5 pórticos, é o simbolismo do judaísmo, dos 5 primeiros livros da Bíblia judaica, que prendia as pessoas, escravizava as pessoas e não deixava elas andarem. O que Jesus faz? Fala para a pessoa se conscientizar e sair daquela situação. Isso é pegar a maca e andar. Quer dizer, Jesus vai ao encontro do homem, Deus vai ao encontro das pessoas, e esse encontro transforma as pessoas e faz com que essas pessoas comecem a andar. Veja bem que aquele homem ele vivia na exclusão, ele não entrava no templo, ele estava fora, ali e vivendo como animal, deitado, né, como animal. Hoje nós vamos ver o quarto sinal, tá? O quarto sinal. Eu vou falar primeiro do sinal, depois eu vou preparar vocês para domingo que vem. O quarto sinal, ele aparece aí no capítulo 6 do Evangelho de João. Ele é pequenininho, a gente vai ler ele e vai explicando para vocês. Capítulo 6, a multiplicação dos pães. Quando você pega os evangelhos, todos eles vão falar da multiplicação. Aqui no João, a gente vai pescar outros elementos importantes dessa multiplicação dos pães, tá bom? Então, eu sempre chamo a atenção de vocês para os detalhes. É nos detalhes que o evangelista fala. É nos detalhes, nos números, na simbologia que o evangelista nos conta uma novidade. Então, a gente tem que estar sempre atento. Eu sempre vou cobrar de vocês, não leiam os evangelhos ao pé da letra. Se vocês lerem ao pé da letra, igualzinho está escrito, vocês não vão entender os evangelhos. Qual é a mensagem que o evangelista quer nos passar? Então vamos lá. Capítulo 6, quem está com a Bíblia aí, tá? Capítulo 6, versículo 1 em diante. Depois disso, passou Jesus para outra margem do mar da Galileia, ou de Tiberíades. Uma grande multidão o seguia, porque tinha visto os sinais que ele realizava nos doentes. Olha como é que João usa o termo. Não usa milagres. Ele usa o termo sinais. Isso é um ponto importante. Subiu então Jesus à montanha e ali sentou com seus discípulos. Montanha na Bíblia sempre é o lugar de Deus. Montanha, onde aparecer a palavra montanha, onde Moisés vai conversar com Deus? Na montanha. Onde Moisés pega as leis de Deus? Na montanha. O Elias queria ver Deus passar, onde o Elias vai? Para a montanha. Jesus se transfigura onde? Na montanha. Montanha, na Bíblia, significa morada de Deus. Então, Jesus leva ele vai com seus discípulos e essa multidão para uma montanha, para que essa multidão e os discípulos façam uma experiência com Deus. Vocês vão ver um dado interessante agora, que nesse momento está começando a Páscoa dos judeus. Jesus não está em Jerusalém como deveria estar, isso era um regulamento dos judeus, que os judeus tinham que participar dessas festas prescritas. Uma era a Páscoa, que fazia a recordação da libertação do Egito. Jesus não está lá. E para os judeus, onde é a morada de Deus? Para os judeus era no templo em Jerusalém. Jesus está no templo em Jerusalém? Não. Jesus vai levá-los para fazer uma experiência diferente.
Qual é o templo agora de Deus? Onde Deus habita? É o próprio Jesus. Vocês vão ver isso daqui a pouquinho. Jesus é esse templo, é ele que traz vida. Então vamos lá. Então Jesus sobe a montanha e aí se sentou com os discípulos. Ali se sentou com os discípulos. Todo o capítulo 6, Eleonora, boa noite. Começando agora. Estava próxima a Páscoa, a festa dos judeus. Aqui já uma crítica do João. Vocês lembram que o João escreve lá pelos anos 90. A comunidade joanina tem um embate muito forte com essa comunidade judaica. Ele está fazendo uma crítica. Olha como é que ele chama a Páscoa. A Páscoa, a festa dos judeus. Não é a festa de Deus, tá? Mas é a festa dos judeus. É uma crítica. E Jesus não está lá. Eu volto a dizer isso que é importante. Como todo judeu, Valdemar, estou no capítulo 6. Boa noite. Como todo judeu deveria participar dessa festa em Jerusalém, Jesus não está. Porque Jesus está levando esse povo, essa multidão, os discípulos, para uma nova experiência com Deus. Uma experiência que traz vida. Vocês vão ver daqui a pouco. Levantando Jesus os olhos e vendo a grande multidão que a ele acorria, disse a Filipe. Uma característica do Evangelho do João é que ele envolve outros discípulos. Nos evangelhos sinóticos, para quem não conhece, os evangelhos sinóticos são Mateus, Marcos e Lucas. Nos evangelhos sinóticos, 3 personagens apostólicos aparecem muito. Na verdade, 4. João e seu irmão Tiago, Pedro e seu irmão André. André é um pouco menos, mas geralmente é Tiago, João e Pedro. No Evangelho de Marcos, vai aparecendo novos apóstolos que fazem esse diálogo com Jesus. Agora é Felipe. Felipe, até essa semana eu postei um vídeo, Felipe, ele é de Betsaida. Betsaida fica bem próximo ali de Cafarnaum, tá? Então, levantando Jesus os olhos e vendo a multidão que ele acorria, disse a Felipe, onde arranjaremos pão para eles comerem? Ele falava assim para pô-lo à prova, porque sabia o que faria. Aqui o João Evangelista, ele está lembrando de um outro episódio. É uma coisa importante também quando a gente for estudar os evangelhos, é entender que os evangelistas, eles fazem releitura do Antigo Testamento e traz essa releitura do Antigo Testamento para a realidade deles. Qual é o evento que o João está lembrando aqui? Ele está lembrando do povo no deserto. O povo no deserto começou a reclamar para o Moisés que estava com fome, que não tinha pão. Então o povo reclamou para Moisés, que reclamou para Deus que eles não tinham pão. E Deus mandou o famoso maná, aquele maná do deserto, aquele pão do deserto. Aqui Jesus se antecipa. Ele não espera o povo reclamar que está com fome. Aqui é uma mensagem muito bonita do evangelista João. Deus antecipa as nossas necessidades. Nós não precisamos reclamar para Deus sobre essas necessidades, porque o próprio Deus já sabe quais são essas necessidades e antecipa aí a resposta às nossas necessidades. Então aqui o João está dizendo que Jesus é muito mais importante que Moisés. Moisés esperou o povo reclamar para falar com Deus. Jesus não espera o povo reclamar. Jesus antecipa a fome de pão desse povo. Um ponto importante. O evangelista João, dos 4 evangelhos, é o único que não fala da última ceia. O João não fala da última ceia. É o único. Os outros 3 falam. Mas a Eucaristia é muito presente nesse capítulo 6, vocês vão ver daqui a pouco. A Eucaristia já é muito importante aqui. Então Jesus pergunta para o Felipe, como é que nós vamos alimentar essa multidão? Qual é a resposta mais fácil? Isso aparece tanto nos sinóticos como aqui. Tá? A resposta sempre mais fácil é libera a multidão, para que essa multidão possa comprar. Então a resposta das pessoas sempre é que o outro resolva a sua situação, que o outro saia para comprar. Tá? Jesus vai propor uma nova alternativa, não a do ganho do gasto, mas a partilha. Vamos lá. Respondeu Filipe,
200 denários de pão não seriam suficientes para que cada um recebesse um pedaço. A moeda da época, como é o nosso real no Brasil, a moeda da época era o denário. Uma das moedas era o denário. Um denário equivalia a um dia de trabalho. O que o Felipe está dizendo para Jesus é o seguinte: Senhor, se nós tivéssemos 200 dias de trabalho, né, dinheiro para 200 dias de trabalho, não daria para alimentar essa multidão. Então, nem se a gente trabalhasse para o ano todo, a gente conseguiria alimentar essa multidão. É isso que está dizendo aqui o Felipe. Não esqueça que cada denário corresponde a um dia de trabalho. Um de seus discípulos, André, olha, aquilo que eu falei para vocês, vai aparecer nos discípulos. Um dos seus discípulos, chamado André, o irmão de Simão Pedro, lhe disse: há aqui um menino que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas que é isso para tantas pessoas? Aqui o João está lembrando de um outro episódio que está narrado lá no livro de Reis, capítulo 2, versículo 4, segundo Reis, em que Eliseu, com 20 pães, alimentou a multidão. Então, aqui, de novo, o evangelista está recorrendo a um texto do Antigo Testamento e fazendo acontecer em Jesus de forma muito mais bonita. Se o Eliseu alimentou as pessoas com 20 pães, Jesus vai alimentar com 5. De novo, é o João dizendo que Jesus é maior que Moisés, que Jesus é maior do que o Eliseu. É uma forma do evangelista dar essa mensagem para a sua comunidade. Aqui o menino que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tantas pessoas? Disse Jesus: fazei que se acomodem. A palavra aqui, acomoda, que significa sentar. Jesus pede para que os discípulos façam a multidão sentar. Por quê? Porque antigamente, na época de Jesus, os patrões, os senhores, quando iam comer, eles se sentavam no chão. Naquela época não tinha banco, eu estou sentando na cadeira, não tinha essas cadeiras. As pessoas colocavam mofadas no chão, uma mesinha que vinha mais ou menos até o peito, e aí as pessoas sentadas ou deitadas, muitas delas deitavam, e aí vinha o servo e serviam essas pessoas, elas sentadas. Então as pessoas vinham servir essas pessoas. Então, quando João fala que Jesus pede para que as pessoas sentem, Jesus inverte a lógica. Ele coloca o povo como senhor e ele, Jesus, como servo. É como ele está ensinando para a comunidade, através do João, que se a gente quer segui-lo, nós devemos servir as pessoas. Então, cada um de nós somos convidados a servir como ele, Jesus, serviu aquela multidão. Então, a multidão agora não é um povo sem rosto, não são pessoas que não são nada. Para Jesus, essas pessoas são patrões. Para Jesus, essas pessoas são senhores. Elas são importantes para Jesus. Então, Jesus põe essas pessoas sentadas. E aqui, fazer isso que se acomoda, havia muita grama naquele lugar. Por que o João fala que havia muita grama naquele lugar? É isso que nós temos que perguntar, são pequenos detalhes. Muita grama, o João está recordando aqui o Evangelho, o Salmo 108, que fala que o Messias viria, né, e teria muita grama quando o Messias chegasse, né, muito verde quando o Messias chegasse. Então, o que o João está dizendo é que o Messias já chegou, que o Messias já chegou. Outro ponto interessante é que quando o povo, e quando Adão e Eva foram expulsos do paraíso, o paraíso era verde, o paraíso tinha vida, alimento. E o homem e a mulher, quando pecaram, foram expulsos dessa vida. Grama verde significa também vida. Onde Jesus está, tem vida. Jesus está nos convidando a fazer parte da vida nova que ele propõe, que é o reino de Deus. É isso que Jesus está propondo. Então, grama, recordando o Salmo 108, que o Messias chegaria. Então, o Messias chegou, está dizendo João. Tomou, então, Jesus os pães e depois de dar graças, distribuiu os presentes, assim como os peixinhos, tanto quanto queriam.
Dar graça foi a mesma coisa que os evangelistas sinóticos falaram, que Jesus, ao pegar o pão, deu graça e distribuiu entre os apóstolos. Então, aqui é uma recordação da Eucaristia. Nessa multiplicação dos pães, o João está lembrando também da Eucaristia, que Jesus deu graças e partiu o pão entre as pessoas, entre os seus discípulos. Tá? É uma recordação. Quando se saciaram, isso que é importante, o povo não tem, onde está Jesus, não tem fome. Quando se saciaram, disse a Jesus a seus discípulos: recolhei os pedaços que sobraram para que não se perca. Eles o recolheram e encheram 12 cestos com pedaços dos 5 pães de cevadas deixados de sobra pelos que se alimentaram. Por que 12? Porque, primeiro, por que 12? Quantas pessoas vão se alimentar? Aqui embaixo vai falar lá. Foram 5.000 pessoas que se alimentaram, tá? Primeiro, por que 5.000? 5.000, se você for lá, pode depois conferir isso, se você for lá no Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 4, vai dizer que o número de cristãos convertidos era de 5.000. Então, 5.000 significa que a comunidade cristã, tá? Então, 5.000 é o símbolo da comunidade cristã. Quem segue Jesus, Jesus é o alimento, ele é a vida. Os 5.000 é a comunidade. Por que 12? 12 aqui representa a comunidade de Israel. Mas não é só Israel, já é um Israel convertido, porque é um Israel que se alimenta de Jesus. Então, é essa conversão do povo de Israel. Esse é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo, diz o povo. Jesus, porém, sabendo que viriam buscá-lo para fazê-lo rei, refugiou-se de novo sozinho na montanha. O povo, eles não entenderam o gesto de Jesus. Eles viam em Jesus um outro tipo de Messias, o Messias anunciado pelo Moisés, que é o Messias guerreiro, o Messias político, o Messias que tem poder. Por isso que Jesus, percebendo que o povo não entendeu esse processo dele, Jesus faz o quê? Ele se retira. Veja bem o gesto de Jesus, que o João está narrando. Jesus é um Messias diferente. Jesus é o Messias que faz o povo sentar. Jesus é o Messias que faz o povo sentar para sentir-se importante. E ele, Jesus, é aquele que vai servir. Esse é o messianato de Jesus, que foi dito pelo Zacarias, por exemplo, pelo profeta Zacarias, que o Messias viria montado no jumentinho. Daqui a pouco eu vou falar sobre isso, tá? No jumentinho. Então, esse é o Messias. O Messias é esse pacífico, o Messias é esse que serve, como dizia o profeta Isaías também, ele apanhava e não reagia, puxaram-lhe as barbas e ele não fez nada. Então, esse é o Messias narrado pelos profetas, como Zacarias e como Isaías. O povo viu em Jesus um outro tipo de Messias, um Messias poderoso, um Messias que eles queriam fazer rei. O que Jesus faz? Deixa o povo e vai se refugiar na montanha. Ou seja, o que o evangelista João está dizendo é que mesmo fazendo a experiência da Eucaristia, esse povo não entendeu Jesus. Esse povo ainda não estava preparado para esse Jesus. Eles não se converteram a Jesus ainda. É como se o João estivesse dizendo que os judeus não, por isso o número 12, os judeus ainda não entenderam Jesus e não se converteram a ele. Mesmo Jesus sendo sinal de vida através do alimento, mesmo Jesus sendo o sinal de serviço ao povo, esses judeus não entenderam Jesus. Então, este é o quarto sinal. O sinal de um Deus que se faz alimento, de um Deus que antecipa as nossas necessidades, de um Deus que se faz serviço para cada um de nós. Então, como que a ressurreição vai acontecer? Olha a mensagem do João para nós. Como é que a ressurreição vai acontecer todos os dias? Se a gente servir, se a gente for alimento para o outro. Assim nós vamos ser sinais da ressurreição. Se a gente aprender, é por isso que é muito interessante Jesus. As pessoas falam, Jesus foi capitalista ou comunista? Nenhum dos dois, porque não existia isso na época dele. Mas Jesus ensinou um novo mecanismo de vida, chamado partilha.
Quando a gente partilha, dá e sobra. É isso que aconteceu na multiplicação dos pães. Quando a gente partilha o pouco que nós temos, 5 pães, 2 peixes, quando a gente partilha, nós temos aí, então, a grande resposta de Deus, tá? Qual é a grande resposta de Deus em relação à partilha? É justamente essa, quando a gente partilha as coisas, dá e sobra. Eu gosto sempre de lembrar também que 5 mais 2 são 7. 7 é o número do Espírito Santo, né? É o número de Deus na Bíblia. Então, o partilhar significa a presença de Deus na história. Tá? Então, é só para que a gente vai entendendo um pouco o que o João está dizendo para nós. Quarto sinal. Como nós vamos ser sinais da ressurreição? Partilhando, servindo, sendo sinal de antecipação dos problemas das pessoas, sendo alimento para as pessoas. Assim a gente vai antecipar a hora de Jesus na Terra. Tá? Essa é a mensagem de Jesus nesse quarto sinal. E eu já mandei para vocês esse resuminho através do Alberto Maggi, que é um teólogo que eu gosto bastante, eu trabalho com ele aqui. Eu vou preparar vocês para domingo. Eu mandei um segundo texto que eu parei hoje no quarto sinal. No próximo encontro a gente vai falando mais dos outros sinais. São 7 sinais, tá? Estamos no quarto. Finalizamos o quarto. Domingo que vem, nós vamos, para quem é católico, mesmo quem não for, vai escutar muito isso. E para vocês entenderem, domingo que vem é no Brasil chamado Domingo dos Ramos. Aqui na Europa e também em Jerusalém, a gente fala Domingo das Palmas. Eles, em inglês, se diz também Domingo das Palmas, porque é o domingo em que as pessoas jogaram pedaços de árvores, né, de folhas no chão. Isso está no capítulo 12 do João, capítulo 12, que é o último capítulo antes da hora de Jesus, que a hora de Jesus, já falei para vocês, a hora de Jesus começa a partir do capítulo 13, o segundo livro. Então, é o último evento. E é interessante que esse domingo de Ramos, no Evangelho de João, acontece depois do sétimo sinal, que é a ressurreição do Lázaro, vamos chegar lá. Mas como nós estamos antecipando a Semana Santa, que será a semana que vem, eu queria que vocês compreendessem um pouco esse evangelho de domingo, tá? Esse domingo de Ramos. Nós estamos falando dos sinais de Jesus. Uma coisa interessante, que o Evangelho de João, ele não é completo ao narrar esse episódio. Quem é mais completo ao narrar o episódio do Domingo de Ramos é o evangelista Marcos. Eu vou trabalhar até com Marcos aqui para vocês entenderem. Não vou ler, mas vou explicar cada sentido que, quando vocês estiverem nas celebrações, vocês entenderem o que os evangelistas estão dizendo desse Domingo de Ramos, que nós chamamos da entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. A entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Um ponto importante para a gente entender esse evangelho é que Jesus está numa aldeiazinha chamado Betfagé. Para quem não conhece aquela região ali de Jerusalém, alguns aqui do grupo já viajaram comigo para lá, como Eleonora, a própria Degenane já foi também. Quando a Elisa, quando a gente fala de Betfagé, Betfagé é o meio caminho entre Betânia, onde Jesus tinha os seus amigos Lázaro, Marta e Maria, e Jerusalém, é o meio do caminho. Então, assim, de Betânia a Jerusalém são 3 quilômetros, é pertinho. Então, de Betfagé até Jerusalém, naquela época, não hoje, tá? Naquela época ficava em torno de 1,5 km. Por que não hoje? Porque hoje Betfagé faz parte de Jerusalém. Jerusalém cresceu tanto que Betfagé hoje é dentro de Jerusalém. Ali, hoje, segundo os pesquisadores, era uma aldeia dos essênios. Os essênios viviam ali, o que mostra a grande relação de Jesus com esses essênios, né? O parentesco de Jesus com esses essênios. Essênios são monges, tá? São monges que vivem isolados. Jesus manda que 2 discípulos dele vá até um local onde eles vão encontrar um jumentinho amarrado. Um jumentinho amarrado, e vai dizer ali para as pessoas, o Senhor manda buscar esse jumentinho, e as pessoas liberam o jumentinho. Mas o primeiro ponto, fala de aldeia. Tá? O Marcos fala de aldeia, Jesus mandou as pessoas nessa aldeia. Aldeia na Bíblia significa, toda vez que aparecer a palavra aldeia na Bíblia, significa tensão, tensão. Quer dizer, é uma situação que será tensa. Por quê? Porque as cidades geralmente são abertas às ideias.
As cidades geralmente se abrem ao novo, as aldeias não. As aldeias são tradicionalistas, as aldeias não aceitam o novo. Então, quer dizer o seguinte, que Jesus vai ter problema, o evangelista vai narrar ali que vai ter alguns problemas nessa relação de Jesus. Ali está amarrado um jumentinho, importante isso, amarrado um jumentinho. O que o evangelista está lembrando para nós? Ele está lembrando para nós de uma profecia do Zacarias. Eu até citei já e coloquei isso para vocês aí, essa profecia. O Zacarias fala que o Messias viria montado num jumentinho, filho de uma jumenta. Por que o Zacarias diz isso? Para dizer que que o Messias é o príncipe da paz. Porque os reis, eles entravam nas cidades, as entradas triunfais dos reis eram feitas em cima de cavalos, alguns cavalos negros, chamados corcéis. Era assim que os reis entravam na cidade, de forma triunfante. E o Zacarias, ele vai dizer que o Messias vai entrar em Jerusalém montado num jumentinho. Então, o Marcos, o evangelista que mais narra de forma mais profunda esse evangelho, vai dizer que Jesus, ele é o Messias do Zacarias, profeta Zacarias, tá? Ele é o príncipe da paz. Ele não é o Messias político, ele não é o Messias guerreiro, ele é o príncipe da paz. Então, aqui está deixando claro o evangelista Marcos, e domingo vocês vão ver isso, que Jesus ele é esse príncipe da paz, e não esse príncipe, e não esse político, e não esse homem que veio para dominar. Tá? Então, quando os apóstolos desamarram o jumentinho, o evangelista está dizendo que a profecia foi desamarrada, ela está acontecendo. Então, desamarrar o jumentinho significa desamarrar a profecia. Essa profecia está acontecendo, tá bom? Só para que vocês entendam essa questão. Deixa eu só fechar aqui no canal. Bom, continuemos. Quando Marcos narra isso, ele diz que tem duas reações: a reação dos discípulos e a reação do povo. Qual é a reação dos discípulos? É colocar o seu manto sobre o jumentinho para Jesus sentar. É como se os discípulos estivessem dizendo para Jesus: sim, nós aceitamos você como Messias, príncipe da paz. Isso é colocar as suas roupas para Jesus sentar. Tá? Jesus não montou, o Marcos fala que ele sentou. É como se fala assim: Jesus é reconhecido pelos discípulos como o Messias da paz. Qual é a reação do povo? É diversa. O povo joga o ramos no chão. Justamente como previa o Antigo Testamento para a entrada do Messias guerreiro. O Messias guerreiro, a sua entrada triunfal seria justamente jogando esses ramos no chão. Então, as pessoas, elas estão entendendo que Jesus é o Messias guerreiro, que Jesus é o Messias político, e por isso joga ali. E como é que o povo exclama para Jesus? Hosana ao filho de Davi. Dizer Hosana ao filho de Davi, eles não chamam Jesus de filho de Deus. Ele chama filho de Davi para dizer: esse é o Messias guerreiro político que nós esperávamos. Ele vai nos libertar de Roma. Ele vai armar um grande exército para a gente vencer Roma. Essa era a mentalidade do povo quando recebeu Jesus ali. Tá? A palavra Hosana é uma palavra hebraica que significa salva-nos, Senhor. É como se o povo estivesse gritando para Jesus: salva-nos, Senhor, da opressão do Império Romano. Forme logo um exército e nos liberte de Roma. É isso que o povo está exclamando. Mas a intenção de Jesus é completamente diferente dessa. Quando esse povo perceber isso, e vai perceber isso na sexta-feira, o mesmo povo que gritou Hosana ao filho de Davi vai dizer: crucifica-o. Porque esse povo acreditava que Jesus era um tipo de Messias, um Messias político, um Messias guerreiro, e Jesus é o príncipe da paz. Então, o mesmo povo que grita Hosana ao filho de Davi, quer dizer, o nosso Messias guerreiro, político, que veio nos libertar, será o mesmo povo que vai dizer: crucificam. Não é esse que nós queremos.
Por isso que eles pedem para libertar Barrabás. Por que libertar Barrabás? Porque Barrabás é o chefe do partido dos Zelotas. Quem são Zelotas, para quem não sabe? Zelotas são judeus que usam a arma para poder libertar de Roma. Entre um zelota que quer a libertação nossa do Império Romano e Jesus, nós preferimos um zelota. É isso que o povo está dizendo. Está dizendo claramente naquela escolha ali que nós vamos ver na próxima semana. Eu quero fazer essa reflexão com vocês. Então, a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, para o evangelista, de forma muito clara, não é a entrada de um príncipe, não é a entrada de um rei, não é a entrada do Messias glorioso, mas é a do servo sofredor, é a do príncipe da paz. Por isso que ele entra montado no jumentinho. Quando o povo tenta fazer Jesus de rei, ele cai fora. Ele não vai aceitar essa condição. E é interessante que o evangelista Marcos, ele fala que Jesus está no meio. Tem uma multidão à frente e outra atrás. É a multidão que está seguindo Jesus, não Jesus que está... desculpa, é a multidão que está direcionando Jesus, não Jesus direcionando a multidão. Tem algo errado nesse processo. Então a multidão tenta fazer de Jesus o seu rei, naquele dia, é a festa da Páscoa, da libertação, um momento propício, cidade cheia, só que Jesus não vai aceitar, porque essa não é a finalidade de Jesus. Jesus não veio usar a violência para combater a violência. Jesus vem transformar o ser humano para instaurar o reino de Deus. É uma outra situação. A transformação que Jesus propõe é a transformação de dentro para fora. Se o ser humano se transformar, se o ser humano se converter a Deus, ele vai aprender a partilhar, ele vai aprender a amar, ele vai aprender a tolerar, ele vai aprender a dialogar, ele vai partilhar a vida, ele vai partilhar o pão, e o mundo vai se transformar no verdadeiro reino de Deus. É essa a finalidade de Jesus, tá bom? Então, isso a gente vai ver de forma muito mais clara na próxima semana. Semana que vem eu quero trabalhar com vocês justamente esses últimos dias de Jesus. Eu vou dar uma antecipada para vocês entenderem. Eu vou abrir aqui para que vocês possam fazer perguntas. O Rafael levantou a mão aí. Então, né, Guto, você explicou que isso é até hoje o pensamento de muitos judeus, né, inclusive em Jerusalém, da questão de libertar Israel, né, libertar a Terra Santa da presença de outras nações, né, que estão lá através do banho de sangue, né, e não através do diálogo da paz, né. E aí você traça um paralelo lá com aquela questão, como você falou, eles preferiam libertar um zelota, alguém que estava disposto a dar a vida, assim, a promover um assassinato para libertar Israel, do que alguém que promovia o diálogo, a paz, também como forma de libertação, mas sem derramamento de sangue, né? Sim. Guto, eu queria saber, a palmeira, a folha, né, o ramo, ele tem um significado, digamos assim, precisava ser da palmeira, e se esse Não, significado tinha alguma coisa a ver com, por não exemplo, a tinha. palmeira que é encontrada no oásis, é um alento para os Não, não, que estão não, perdidos, não? não tinha. Tanto é que o evangelista Marcos não fala só de palmas, ele fala que as pessoas cortaram folhas das árvores. Ah. E com toda sinceridade, eu falei das pessoas que foram com a gente também, lembrei da Flávia, que a Flávia e o esposo foram com a gente também. Com toda sinceridade, estando Jesus onde estava e passando por onde ele passou, com certeza as folhas que eles arrancaram foram das oliveiras. E a oliveira é um símbolo da paz, a oliveira sim. Então, porque eles passam no meio de plantações de oliveira. Então, hoje se fala muito em palma, lembrando do coqueiro, né, das palmas. Eu tenho, assim, plena certeza, não é nem, assim, uma hipótese, que as folhas que eles arrancaram foram folhas das oliveiras, porque de Betfagé até a entrada de Jerusalém, ali era e ainda é, tá? Para quem não conhece a região, ali é uma região de oliveiras. Inclusive, tinha cavernas ali, na época de Jesus, estou falando de hoje não, na época de Jesus, tinham cavernas que eram de prensas para fazer aí o óleo da oliveira. Porque a imagem que chegou para a gente, né, foi mais das folhas de palmeira, né? Então eu pensei, Sim, será que
esse significado era porque, por exemplo, a palmeira, geralmente a gente associa ela num deserto a oásis, né? E Assim, aí a chegada do príncipe da paz diante de um povo que estava totalmente perdido, eu pensei que era uma representação dessa questão do oásis, sabe? Mas é pelo que você porque disse, faz mais sentido mesmo a oliveira, porque a planta que tem é mais comum lá do que a palmeira, né? porque no Antigo Testamento a entrada do Messias seria precedida pelas palmeiras, mas quando ela foi feita no outro sentido, na época do rei Davi, era outra coisa. Mas quando Jesus entra, com certeza, não tenho dúvida que o que eles cortaram foram as folhas das oliveiras, certeza absoluta, porque era uma região de plantio de oliveira. E outra coisa, oliveira é uma planta baixa, é muito mais fácil você arrancar. E não é só oliveira. O evangelista Marcos fala que as pessoas jogavam também as suas roupas no chão, que também é uma profecia messiânica, que as pessoas iam jogar as roupas no chão para que o Messias passasse. E por que Mais que essa alguém? imagem da palmeira, só para finalizar, essa imagem da palmeira chegou até para a gente como a É mais porque, popular? porque na promessa messiânica se falava de palmeiras e as pessoas iam jogar as roupas no chão, por isso. E ela ficou. Se fala, por isso que fala domingo de palmas, mas hoje eu estou tentando trazer o sentido histórico, né, que é outra coisa. Ah, então tá certo, obrigado. Nada. Mais alguém? Enquanto vocês vão pensando aí, foi até a Slaine que falou para falar um pouco sobre São José, que hoje é dia de São José. Eu até fiz o vídeo aí, mandei para vocês. É, como eu falei para vocês, pouco a gente sabe do São José, pouquíssimo. Tá? Sabemos pelo Evangelho e pelos apócrifos, mas eu até tentei mostrar para vocês aí, através da cultura, que o São José é muito importante para a cultura da época, porque era o homem que direcionava toda a formação do crescimento da criança, né? O homem é mais importante para a criança do que a mulher, na cultura judaica. Até hoje, tá? Isso não é só na época de Jesus, não. Até hoje, são os pais que têm que ensinar a ler e a escrever. Criança judaica não aprende a ler e escrever na escola, não. Eles aprendem com os pais, em casa, com o pai. E depois com o avô nas sinagogas. Essa é a tradição, até hoje, judaica. Então, hoje, entre o judaísmo, não existe ninguém analfabeto. São 100% alfabetizados em casa, antes de ir para a escola. Uma coisa interessante isso. Então, José, ele representa muito dessa questão. Eu só queria só acrescentar, porque eu mandei um vídeo para vocês, ali o vídeo explica quase tudo, por que 19 de março é a data do São José? A princípio, essa data da celebração de São José não era dia 19, era dia 26 de dezembro. Isso nas igrejas chamadas ortodoxas, um dia depois do Natal. Depois, foi se percebendo, né, principalmente quando chegou para a Igreja Romana, foi a partir do Papa Gregório XV que essa festa se tornou universal em 1681, que a festa de São José se tornou universal, e depois o Pio IX, no século XIX, tornou ele padroeiro de toda a igreja. Então foi ali que eles colocaram o dia 19. Por quê? Para relacionar essa festa com uma outra festa muito importante de Jesus, que vai acontecer agora dia 25 de março, que é a festa da apresentação de Jesus no templo. Jesus é apresentado no templo dia 25 de março. Como as duas festas estão relacionadas, quer dizer, o sim do José a Maria, com a gravidez, depois com a anunciação, né, com a apresentação de Jesus no templo, então, de 19 passou então a ser a festa oficial de São José. Mas é por essa relação com a festa da apresentação de Jesus no templo, dia 25. Então, no Ocidente, só para a nossa Igreja Católica Romana, a festa de São José ficou para o dia 19 de março. Eu expliquei no vídeo, mas para quem não entendeu de forma clara, não tem como definir a profissão do José. Nós chamamos ele de carpinteiro, mas os evangelhos que utilizam a palavra grega, o evangelho foi escrito em grego, chama ele de tecton. Tecton significa construtor. Porque naquela época, o construtor fazia tudo. Ele era o marceneiro, usava as madeiras, mas ele trabalhava com pedra. Então, o São José é isso, ele é um construtor. Só que na história ele passou a ser chamado de marceneiro,
exatamente isso, de carpinteiro, né? De um carpinteiro que só trabalha com madeira. Não é verdade, tá? O evangelho fala de algo muito maior, de um construtor. Ele era um construtor. E o único evangelho que fala que Jesus assumiu essa missão dele foi o Marcos. O Marcos também chama Jesus de Tecton. O único evangelho que fala que Jesus é carpinteiro é o Marcos. Marcos, então, fala que Jesus também era Tecton, construtor. Construtor. Como a aldeia de Nazaré é muito pequenininha, é possível que Jesus, tenha trabalhado em cidades próximas, como, por exemplo, Séforis. Quando Jesus viveu, a cidade de Séforis estava sendo construída. E o que precisa nessas cidades? De construtores. Então, é muito possível que Jesus e José tenham trabalhado nessa cidade. Como também Tiberíades. Tiberíades, que fica próxima do Mar da Galileia, também estava sendo construída em homenagem ao Tibério. E ali precisava também de carpinteiro. Então, é muito possível que Jesus e José tenham trabalhado nessas cidades. Seja a cidade de Tiberíades, que é um pouco mais distante, dá uns 40 quilômetros de Nazaré, seja em Séforis, essa pertinha, coisa de 5 quilômetros de Nazaré. É possível que os dois tenham trabalhado nessas cidades um pouco maiores, tá bom? Só para falar um pouco aí de São José, essa figura tão importante na história da igreja. Dia 1º de maio, não hoje, dia 1º de maio, lembra do José, o carpinteiro, o trabalhador. O trabalhador. Tá? Aí até o Rafael tinha lembrado que hoje é o dia do artesão, justamente pela festa de São José, dia do artesão hoje. É interessante, hoje eu vi uma frase muito bacana, que o maior santo homem da história, logicamente depois de Jesus, que é mais do que santo é Deus, o maior santo homem da história não foi um padre, não foi um monge, não foi um papa, mas foi um trabalhador, pai de família, José. Achei muito bonita essa frase. Então, o maior santo da história, homem, é um pai, um trabalhador, como muitos de nós. Isso é muito bonita essa fala, né? Não é um papa, não é um monge, não é um padre, mas um homem como nós, trabalhador, pai de família. Isso é muito interessante. Obrigada, professor, pelo esclarecimento. Eu que agradeço. Então, na próxima semana a gente se vê e vamos falar aí um pouco mais da Semana Santa. Eu vou reservar a semana que vem só para falar aí da Semana Santa, porque vocês vão estar envolvidos nela, muitos de vocês, né? Então, aí ajuda vocês, isso sempre em cima do Evangelho do João. Depois a gente retorna de novo nos sinais. Paramos hoje no 4º sinal, tá bom? Fiquem com Deus, até a próxima semana. Amém. Até mais. Tchau. Boa noite, abraço. O senhor está em Campo Grande, não?